Olá, tudo bem? Olha nós aqui novamente com mais uma gravação do Propetec Podcast. Hoje nós temos uma convidada, eu falo que todas as convidadas são especiais, todas, ou todos os convidados são especiais, né? Porque uma vez que aceita a participar do podcast, já é especial, porque demanda uma série de preparativos, a organização de agenda, né? Então, enfim. E hoje a nossa convidada é a Lê Filippini. E a Lê Filippini vai falar de um tema muito importante, a alta performance com equilíbrio e bem-estar, para que não cause todo esse problema que a gente está, que é recorrência, enfim. Mas isso eu vou fazer o seguinte, melhor do que eu falar é a Aline, não, a Alessandra falar. A Lê, eu estou confundindo, mas daqui a pouco eu já ajeito. A Lê Filippini, a palavra é toda sua. Gratidão por você nos atender e seja bem-vinda. Muito obrigada, Renato. Muito obrigada a todos que vão nos assistir. É uma honra estar aqui e uma oportunidade de fazer algo que eu gosto muito, que é desenvolver pessoas. Sou apaixonada por isso. E para que vocês me conheçam um pouco mais, eu estou nessa área de desenvolvimento humano, pessoal e profissional há mais de 15 anos, mas a minha trajetória profissional começou bem antes do que isso, no mercado financeiro, na área jurídica, onde eu entrei ainda como estagiária de direito. Eu era advogada, né? Estava me formando em advocacia e eu entrei no mercado financeiro. Ali eu tive uma trajetória que estava sendo muito promissora. Mesmo antes de me formar, eu já consegui ser contratada e me tornei líder aos 22 anos dentro do mercado financeiro, trabalhando em banco. E minha intenção naquela época era me tornar a presidente do banco. Porém, eu comecei a observar que as pessoas que estavam ali há mais tempo, as pessoas que eu tinha como referência de diretoria, estavam com uma qualidade de vida não muito boa. Isso faz muitos anos, mas hoje eu vejo com mais clareza, mas na época eu apenas pensei, eu não quero estar assim. E aí decidi fazer a minha primeira transição de carreira. Eu fui morar na Praia do Forte buscando qualidade de vida, e o que eu falo é que eu fui, mas eu levei todos os meus comportamentos junto comigo. Então, claro que só mudar para um lugar paradisíaco, para a praia, não fez muito efeito logo no começo. Precisou de alguns anos até que eu conseguisse mudar o meu mindset, a minha forma de trabalhar, mas em um ano eu já estava com um ganho até maior do que eu tinha no banco. Isso foi aos 25 anos, então eu comecei a empreender, ter minha própria empresa aos 25 anos, e também foi uma carreira de bastante sucesso. Em um ano de empresa eu já tinha um bom retorno, ainda não tinha a qualidade de vida que eu buscava, consegui depois de um tempo, e depois de 9 anos morando na Praia do Forte, empreendendo, desenvolvendo o turismo na região, ali eu empreendi no que nós chamamos de centro turístico da Praia do Forte. Eu tive a ideia de acordo com, baseada, né, o que tinha na Europa, que era um centro, tourist centers que tinha na Europa e no Brasil a gente não tinha. E eu via que tinha muito turista estrangeiro ali, não tinha suporte. Então, eu vi uma oportunidade e comecei a empreender nessa área. E claro que a demanda era bem grande, o turismo aumentou bastante, então nós tivemos, eu, meu marido da época e meu sócio, nós tivemos uma grande projeção. E depois de 9 anos, apesar de estar muito bem de vida, de novo, eu tive um questionamento, e dessa vez foi, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E eu queria algo que tivesse mais impacto.
tinha um impacto na felicidade das pessoas que chegavam ali de férias para descansar, mas eu queria algo mais profundo. Hoje eu vejo que eu estava buscando um propósito, na época eu só senti um incômodo. Então eu decidi vender tudo. Nessa época eu continuava sócia do meu marido, mas ele já era ex-marido. Então eu vendi tudo, vendi a casa, vendi a empresa, vendi todas as minhas coisas. Eu fiquei com uma mala e eu fui fazer um período sabático. Fiquei 6 meses viajando entre Europa, África e Ásia, buscando o que eu iria fazer, como é que eu poderia impactar o mundo, as pessoas. E nessa jornada eu percebi que, independente do status, da etnia, da crença, do local onde a pessoa nasceu, todas estavam buscando felicidade. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu mesma fui buscar minha felicidade. O que eu queria, o que ia me realizar. E eu encontrei o método que hoje eu aplico, que eu entrei para uma escola do The Rose Method, que é uma escola de desenvolvimento humano, e ali eu percebi o quanto aquilo estava ajudando no meu autoconhecimento, ajudando a mudar, inclusive, características minhas que eu percebia que prejudicavam na minha vida pessoal, profissional, e que eu achava que era característica, que era personalidade, que eu nunca ia mudar. E as ferramentas que o The Rose Method apresenta estavam me transformando demais. E eu estava ficando uma pessoa com muito mais clareza, mais leveza, mais felicidade. Então, eu resolvi não apenas ser aluna, mas me tornar uma expert nessa filosofia, nessa metodologia. E em um ano, dentro da escola do The Rose Method, está em 15 países, né? Uma metodologia que existe há mais de 60 anos, está em 15 países, tem mais de 100 escolas espalhadas pelo mundo. Eu estava em uma dessas escolas e eu fui convidada a ser a diretora da escola, assumir a diretoria. Eu aceitei e em 2018 eu comprei a escola. Então, desde 2018 eu tenho essa escola, que hoje em dia é online, antes era física, em Alphaville, São Paulo, e hoje em dia está no mundo inteiro. E, além disso, isso vai se desdobrando, né? Foi se desdobrando desde então. E eu tenho também, faço parte, sou partner de uma outra empresa, que é a Upskill, que é para dar um up nos skills, nas habilidades de líderes e desenvolvimento de novos líderes. Então, eu dou mentorias one-on-one para esses líderes. E também tenho as minhas mentorias próprias e meus programas próprios. Então, essa sou eu. E a minha expertise em tudo isso, em desenvolver pessoas, é unir a performance com o bem-estar. Porque todos nós queremos performar, né? A gente quer realizar, deixar legado, a gente quer se sentir parte de alguma coisa, parte maior de algo, mas a gente não deveria, pelo menos, abrir mão da saúde, do bem-estar em prol disso, porque é um preço muito alto para se pagar. Por outro lado, nós também não queremos ficar ali só na vida boa, sentado no sofá, vendo a vida passar, os nossos sonhos não serem concretizados. Então, o ideal é unir as duas coisas, e é isso que eu proponho, é isso que eu faço com os meus alunos e com os mentorados e dentro de ambientes de empresa também. Perfeito. Aline, eu Aline, desde você o está começo da preocupado sua com a fala, Aline? Alessandra, perdão, Alessandra, Eu Ale, sei que você está com é uma assim, Aline ó, ali. mas enfim, desculpa. Ale, desde o início da sua fala, eu percebi da importância de que eu trabalho com consultoria, com planejamento estratégico, enfim. E uma das coisas nesses estudos direcionados para entender mais, enfim, eu entendi que antes de tudo, antes de ser feliz, antes de você ter resultado, antes de você ser independente financeiro, seja o que for, eu começo com duas perguntas seja dono da empresa, seja um executivo, seja um diretor, eu pergunto duas coisas. Primeiro,
qual que é seu propósito pessoal e qual que é o seu propósito. Quando é dono da empresa, eu pergunto propósito da empresa. E quando é o propósito dele como profissional, levando em conta tudo aquilo que você falou, que é a questão de deixar o legado, de ser feliz, de trabalhar dentro de um contexto, de ter bem-estar, e está muito alinhado, muito alinhado do que ultimamente eu tenho ofertado como um serviço, como uma orientação, porque todo mundo quer, mas só que esquece desses dois pilares que vai sustentar toda a jornada de crescimento dessa organização. Não adianta eu ter cultura, não adianta eu ter missão, visão, valores, não adianta eu ter regra, não adianta nada. Não adianta eu ter indicador, não adianta eu ter meta, se eu não tiver esse equilíbrio, esse bem-estar, de cuidar das pessoas. Eu levo muito em questão uma das palavras, uma frase do falecido Abílio Diniz, que eu sou extremamente, extremamente apaixonado pelo legado que ele deixou, pelo que ele fala de liderança, enfim. Ele fala o seguinte, que a empresa é feita de duas coisas, de pessoas e processo. Se esses dois não estiverem alinhados, ou o problema está nas pessoas, ou os problemas estão nos processos. Simples assim. E as pessoas não voltam, estão achando, é até um jargão, né? Estão achando o ovo em pelo. Ou vice-versa. Estão pensando que o ovo tem pelo. Mas não é. É simples resolver. E só precisa, sabe do quê? De método. E quem tem método é a Aline, a empresa dela. Ela consegue equilibrar isso com método. Não é isso, mas isso? Faz sentido? Faz total sentido. Concordo super que uma empresa precisa ter pessoas e processos, acho que são dois pilares bem importantes, sendo que as pessoas vêm antes dos processos. Os processos, eles não vão ser criados sozinhos, eles não vão ser desenvolvidos sozinhos, e para que os processos eles sejam bem executados, a pessoa precisa estar bem. Uma pessoa que ela não cuida da saúde, do bem-estar, ela vai ter menos foco, ela vai ter menos energia, ela vai ter menos motivação, ela vai ter menos engajamento, o que vai fazer com que os processos por si só sejam falhos, não sejam cumpridos de acordo com o que deveria, e o resultado, obviamente, não vai ser alcançado na alta performance que nós queremos e que vai trazer resultado para a empresa. Então, quando a empresa ela coloca os processos, apenas as metas e os resultados à frente das pessoas, ela vai gastar muito mais tempo, mais energia, mais recursos, mais dinheiro e talvez não chegue ao resultado desejado. Vai ter muito turnover, vai ter um ambiente que não é propício para a performance, para o desempenho. Então, tendo em vista que o negócio é feito de pessoas, é importante, sim, investir para que as pessoas elas tenham a base para performar. A performance, ela não vem de apertar, de esmirilhar, da pessoa ficar 24 horas antenada. Ela vem entre o equilíbrio da vida pessoal e profissional. Porque se a pessoa está bem em casa, se ela está bem com ela mesma, se ela dormiu bem, se ela se alimentou bem, ela vai ter energia e todos os recursos necessários para performar. Agora, o contrário não é verdade. E eu levo, quando quando eu estou no trabalho, eu falo assim, a vida, ela é separada, ela já é natural, de forma natural, ela já é dividida. 8 horas de trabalho, 8 horas de prazer, de entretenimento e 8 horas para dormir. Se você colocar isso numa junção, é claro que é difícil, às vezes, a gente conseguir colocar isso em prática.
Eu no momento não estou conseguindo, mas eu consigo dormir 8 horas. Excelente. Eu consigo. Mas esse equilíbrio eu não tenho ainda. Então, assim, eu montei rotina de leitura, de estudo, mas eu ainda não tenho uma coisa que tem esse bem-estar aflorado, que seria uma atividade física regular, seria enfim, dentro do entretenimento de contexto, eu ainda não consegui esse equilíbrio, tá? Mas vamos lá, agora eu vou fazer uma... Como que, quando alguém contrata a Aline, ou seja, uma empresa que contrata a Aline... Alessandra. Alessandra. Eu não... Enfim, Tá aí na tela. Alessandra. Ale, quando você é contratada por alguma empresa ou algum profissional, qual que é o principal papel que você coloca, o principal objetivo que você coloca nesse primeiro contato, Ale? Tá. Normalmente, as empresas e a própria pessoa procura buscando mais performance. Então, as pessoas de alta performance querem mais performance. E a primeira coisa que eu busco entender é como que está a base para essa performance. Então, eu tento entender como é que está o sono, a alimentação, a atividade física, a administração das emoções, do estresse, o treino mental. Então, se faz alguma coisa para desenvolver a mente além do corpo. Como que é uma rotina no dia a dia da pessoa, se tem pausas, se tem limites, como que estão as conexões sociais no trabalho, com os amigos e com os familiares. Então, eu faço um panorama geral disso. E, normalmente, é aí que está alguma falha. Porque a pessoa ela já tem habilidades técnicas muito boas, ela já tem resultados muito bons, só que ela não é excepcional porque está falhando normalmente em todos esses itens. E aí, para conseguir esse equilíbrio que você falou, então na tua vida já tem algumas coisas, mas outras não, é ter um plano de ação. Não adianta, numa agenda corrida e cheia, eu tentar mudar a vida do mentorado ou né, do meu cliente de uma vez só. Fala, bom, agora você tem que mudar tudo e seu sono tem que ser assim, sua alimentação tem que ser assada, atividade física é assim. Eu tenho que achar espaço na agenda dessa pessoa para que ela possa começar a implementar essa base para ter resultados extraordinários. E claro que esse plano de ação vai depender de pessoa para pessoa. Mas algumas coisas que serve para todo mundo é ver quais dessas habilidades que podes impactar em todas as demais, que são chamados de hábitos angulares. Algo que, se você muda, começa a automaticamente mudar a vida, o resto, os demais. Então, por exemplo, eu vejo que se a pessoa consegue ali implementar uma atividade física, então vou observar a agenda dela, o dia a dia dela e chego à conclusão, junto com a pessoa, de que a gente consegue implementar um pouquinho de atividade física. A atividade física, por si só, já é um hábito angular, porque normalmente vai já impactar no sono. A pessoa vai começar a dormir melhor, ela vai se sentir mais cansada, a qualidade do sono dela já vai melhorar. Se ela começa a gostar muito dessa atividade física, se engajar nisso, talvez ela já mude automaticamente a alimentação. Ela já vai pensar numa hidratação melhor, numa nutrição melhor, porque ela vai querer um desempenho um pouco melhor naquela atividade, naquele esporte que ela escolheu. Isso também já vai fazer com que a pessoa tenha mais energia, mais humor, mais disposição, o que provavelmente já vai impactar tanto a administração das emoções, quanto as conexões sociais. A pessoa vai ficar mais leve, mais feliz. Então, relacionamentos começam a melhorar. Atividade física impacta na capacidade cognitiva. Então, talvez a memória, o foco já comece a melhorar também. Então, veja, foi uma coisa que eu implementei
que já impactou em várias outras coisas. Então, começo por aí. E outra coisa é colocar isso na agenda. Porque muitas vezes, como altos executivos, pessoas de muita performance, a gente coloca as reuniões, a gente coloca os projetos, a gente coloca as metas e como a gente vai chegar a isso, mas nós não nos colocamos na agenda. Então, a hora que der, eu faço uma atividade física, a hora que der, eu fico com a minha família. Então, isso precisa mudar. Então, outra coisa que eu faço é olhar a agenda, como que está distribuído o tempo da pessoa e fazer ela se colocar na agenda. Então, a partir daí, a gente começa a sair de um ciclo vicioso para criar um ciclo virtuoso. E aí, a outra coisa é começar com pequenos passos. Então, a gente começa pela atividade física. Não é sair do nada e ir para 7 vezes na semana, 1 hora por dia. Vai ser praticamente impossível sustentar isso. Então, vamos começar com o mínimo. Qual que é a coisa mais ridícula que você pode colocar no seu dia, que se você não fizer, você vai ficar com vergonha de não ter feito? Aí a pessoa escolhe, não sou eu que vou escolher, a pessoa tem que ver o que ela quer fazer, aonde, a disponibilidade, mas ela vai se comprometer com aquilo que é muito ridículo. O que vai acontecer, provavelmente, é que do ridículo, ela fala, putz, eu já estou aqui, vou fazer mais um pouco. E não é um muito, é um pouco só. E ela viu que ela conseguiu. Celebrar essas pequenas conquistas também vai possibilitar que você vá aumentando esse tempo de atividade física, por exemplo, e aí você vê que você consegue mudar e implementar hábitos. E aí, novamente, a gente faz... há o impacto em todos esses demais hábitos, que é a base da performance. Então, normalmente, é por aí que se começa. Perfeito. Eu tô me colocando... tá dando um nó na cabeça, assim, entendeu? Porque a gente preza tanto por isso, né? E às vezes a gente não dá o primeiro... Porque eu falo... Outra coisa que eu falo que é assim, uma coisa é plano de ação e outra coisa é você startar a ação. E vem muito de encontro. E quem escuta, ou quem vai escutar, ou quem vai assistir, assim, em 20 minutos, a pessoa já... Eu imagino o contexto global disso, Ale. Assim, enfim, eu fico... Mas, enfim, outra pergunta. Como que... quais são os sinais onde, Ale, o papel da alta performance está alcançando o seu, vamos dizer assim, a sua alta performance e não está negligenciando o bem-estar? Quando isso é perceptível? Quando não está negligenciando ou está? Ele está conquistando quando ele está conquistando o papel, né, o equilíbrio lá, né, de performance, e ele não está negligenciando essa outra parte de bem-estar. Como que isso é perceptível? Se ele está conseguindo alta performance sem negligenciar o próprio bem-estar, ele está conseguindo realmente girar todos os pratinhos. Então, ele está conseguindo entender, ele entendeu já que nós somos seres multilaterais e que não é só uma coisa. Então, nós não somos só o trabalho, só a execução, só produtividade. Nós somos conexões sociais, nós somos emoções, nós somos o cérebro performando. Então, ele tem ali toda a roda da vida e os pratinhos, que eu gosto de falar, girando. Porque nós temos pratos que são de borracha, que se eventualmente cair, a gente consegue resgatar sem grandes danos, mas nós temos pratinhos que são de vidro, que se quebrarem, a gente pode até colar, mas ficam remendo e não volta mais a ser a mesma coisa. Isso é principalmente o prato da saúde e dos relacionamentos. Se a gente deixa isso de lado para focar só na performance, no resultado, na meta, no sucesso, na grana, pode ser que a conta que nós vamos pagar com a nossa saúde, o nosso bem-estar e os nossos relacionamentos
seja muito alto. Talvez a gente não consiga nem resgatar. Então, alguém que fala que realmente conseguiu alta performance, com certeza ela conseguiu colocar na vida dela uma atenção tão importante no trabalho, no desempenho, para o sono, alimentação, atividade física. Então, alguém que realmente pode falar que alcançou a alta performance. Porque o que é performance? Acho que é importante a gente trazer essa definição também. A performance, se a gente for procurar ali, está associada ao desempenho e sucesso numa função ou numa tarefa. Então, tive uma performance boa ou num esporte, mas falando no mundo corporativo, foi um bom desempenho numa tarefa. Quando a gente fala alta performance, é quando a gente consegue ter esse sucesso utilizando menos recursos, menos energia, menos tempo, com mais eficiência, com mais eficácia. E para que a gente tenha esse potencial todo e realmente fale que é uma pessoa de alta performance, eu preciso dar base para o meu corpo, para o meu cérebro, para o meu organismo, para que isso aconteça. Qual que é a principal função do nosso cérebro? Nos manter vivos. Então, nós estamos está tendo o tempo todo um feedback entre o cérebro e o organismo, o corpo, o tempo todo. Está funcionando direito? Então, o cérebro manda a checagem ali, os órgãos retornam. Se nós estamos com dor nas costas, porque a gente não faz atividade física. Se o nosso cardio e respiratório está ruim, porque a gente fica sentado o tempo todo. Se nossa alimentação é só para matar fome, mas ela não é nutritiva, e às vezes até a gente pula a refeição para poder trabalhar e performar mais. O feedback que o cérebro vai ter é de alerta vermelho, você está entrando num estado de morte. Pode não ser agora, mas a propensão para doenças, inclusive doenças invisíveis, está ali, está piscando. Então, qual a chance do seu cérebro se preocupar em ter novas ideias, de ter inovação, de ter uma capacidade de resolução de problemas rápida, de ter uma performance para decisões assertivas? Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em te manter saudável e vivo. Então, quando a pessoa ela pensa que ela tem uma alta performance, mas ela dorme 4 horas por noite, ela fica sentada, ela não se alimenta bem, ela não tem amigos, ela só pensa no trabalho, ela está tendo uma performance muito aquém do que ela poderia, mesmo ela achando que está tendo um bom desempenho. E não sou só eu falando, quando a gente vai ler artigos científicos, eles comprovam por estudos e estudos que o foco piora. Então, tem um livro do Daniel Goleman que chama Foco e mostra ali vários experimentos, várias pesquisas e estudos feitos com pessoas que não treinam a mente para ter foco, deixa a mente dispersar ali, estão o tempo todo com uma mente caótica, pensando só no trabalho ou no problema. Mostra como pessoas que quando dormem, quando meditam, quando fazem outras coisas, o desempenho é muito melhor. Só que a pessoa que não faz isso, ela não percebe que a performance dela está ruim. A mesma coisa, o Matt Walker, que é um pesquisador, um estudioso do sono, e tem estudos que mostram o desempenho das pessoas quando elas dormem menos de 6 horas. O impacto em vários sentidos, mas, por exemplo, numa capacidade cognitiva, é incrível. Só que a pessoa, quando ela é perguntada nessas pesquisas, nesses estudos, ela teve a impressão que a capacidade dela de desempenho não piorou. Só que os resultados dos testes mostram que a pessoa estava muito mais dispersa, estava muito mais propensa a erro. Fala também do impacto do sono, por exemplo, na performance de um atleta. E quanto ele consegue melhorar se ele dorme. É a mesma coisa para um executivo, para um líder de alta performance. Então, a gente não pode falar em alta performance se não tem essa base.
Então, a pessoa que não está negligenciando isso, aí sim ela pode ter certeza que ela vai, da onde ela está, para melhor. Perfeito. Olha, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que, Ale, lá no início, mais no início, você comentou da questão de possibilidades que pode impactar nesse tema, né, Ale? A questão da alta performance com equilíbrio e bem-estar. E aí você relatou vários itens, a questão da atividade física, o alinhamento, como que é esse relacionamento, mas assim, uma coisa que acredito que muitas pessoas tenha essa questão e eu não posso falar se é problema, mas é assim, um conflito, seja o que ele for, como o entenderem, quando o meu relacionamento não familiar, quando eu falo da minha esposa, com meus filhos, enfim, mas eu falo a extensão dele, com irmãos, com primos, enfim, todo o contexto. E quando isso, de uma forma natural, as pessoas próximas, elas se repelem e elas não querem conviver. E isso deixa lastros, né? Porque você falou que um dos pilares, se eu tiver errado, você me corrige, né, Ale? E aí você me corrige. Quando essas pessoas não querem conviver e se ele é um dos pilares, qual que seria a sua orientação para que todos que estejam aqui assistindo, acredito que vá se assemelhar, vai se colocar no lugar, e como que isso pode ser gerenciado sem que a gente não abale essa alta performance e esse bem-estar? Tem uma coisa que o professor De Rose, que foi o fundador do De Rose Method, ele é muito focado em relacionamentos, inclusive, ele fala que é da convivência cordial. Então, são aquelas pessoas que, eventualmente, a gente vai conviver. Então, se a família, que não seja do pequeno núcleo, que eu chamo, né, que é esposa, marido, filhos, que é a nossa pequena familhinha, mas a família maior, que são irmãos, pais, mães, primos, tios, que eventualmente a gente vai encontrar numa reunião de família. E também pessoas que a gente tem que conviver, de repente, no ambiente de trabalho, que a gente não tem um bom relacionamento. E aí entra essa convivência cordial, um distanciamento cordial, que ter o contato mínimo possível. Então, se você não vai ficar... Você não vai na casa da pessoa, você não vai convidar a pessoa para vir na sua casa, mas eventualmente vocês vão se ver. E nesse caso, você se cumprimenta, fala o mínimo possível e tem esse distanciamento cordial. Você não precisa ficar atacando, você não precisa ficar brigando, você não precisa ficar fazendo de conta, ser hipócrita e fazer de conta que está tudo bem. Simplesmente seja gentil, seja educado e está tudo bem, segue sua vida. Se você tem a oportunidade de escolher de não estar com essas pessoas, melhor, evita conflito, evita combate, porque é ruim para todo mundo e é ruim para você, é ruim para a sua saúde mental, é ruim para o seu desempenho, porque se você tem um confronto, aquilo, querendo ou não, fica ali remoendo. Então, evite o máximo que você puder. Tem uma outra coisa que eu aplico e que os meus mentorados já deram um feedback muito positivos em todas as vezes, que se isso for no ambiente de trabalho, você tiver uma relação constante com aquela pessoa que você não se dá tão bem, é você buscar algo naquela pessoa que você admira, que você acha que tem vários defeitos, mas uma coisa que seja que aquela pessoa é bacana. Então, casos reais de mentorados meus, que viram que a pessoa, era a pessoa que dava soco na mesa, que era bruta na hora de falar, mas que era um bom pai. Então, a pessoa sempre que ia se relacionar via essa característica e trazia isso para o contato entre eles.
Isso começou a desempenhar uma relação muito melhor e mais saudável. Também teve caso de pessoas que falaram, tá, a pessoa é toda ruim, mas tem um hábito muito legal que é de acordar cedo e fazer uma atividade física, corre. Então, eu admiro isso, essa disciplina que a pessoa tem no treino, nessa entusiasmo que a pessoa tem. Focou nisso. Então, abstrai todo o resto, não é que você vai começar a achar que está tudo bem, mas a gente não consegue mudar o outro, né? Então, já que a gente não consegue mudar o outro, vamos nos mudar o que nós podemos controlar nessa relação, que somos nós, como nós sentimos, como nós agimos, como nós falamos. O outro a gente não tem como mudar. Então, tendo em vista isso, como que eu posso melhorar os meus 100% dentro dos 50%, que é um relacionamento a dois? Perfeito, perfeito. Mais uma lição, né? É uma lição atrás da outra, né, Lê? Eu espero que sim. Mas pensando, pegando um pouco do gancho também do bem-estar no relacionamento, Renato, nós ficamos mais resilientes quando nós temos essa base do bem-estar funcionando. Quando nós dormimos mal, por exemplo, nós ficamos, e isso os estudos mostram também, nós ficamos mais irritadiços. Então, imagina você dormiu mal e ainda no dia seguinte tem que ter uma reunião com alguém que você não se dá bem. Você vai estar com uma paciência muito menor. Agora, se você dormiu bem, acordou bem, na tua casa tá tudo bem, você fez uma atividade física, já tá com outro nível de energia, você vai colocando no seu dia a dia o que eu chamo de saldo emocional positivo. Fazendo outras coisas que te dão prazer, que te dão alegria, você vai se sentindo leve. Você chega com alguém que tá de mau humor, que é chato, que é cri-cri, você recebe de outra forma. O problema da pessoa não é seu. Agora, se você dormiu mal, você está com dor de barriga porque sua alimentação não é boa, você está com dor no corpo porque você não faz atividade física, você já está cheio de pontos de estresse. E aí você vai chegar assim para aquele relacionamento que já não é tão bom. Então, mais uma vez, veja como essa base é importante até nos relacionamentos mais complicados. Perfeito. O Ale, uma outra coisa que aí traz essa questão. Eu tenho um líder, esse líder, ele tem a convicção da importância da alta performance em razão ao bem-estar do seu funcionário, do seu colaborador, enfim. Se ele tem isso daí, ele consegue, de alguma forma, a palavra não é educar, mas ele consegue fazer com que essa determinação, esse objetivo, essa meta que ele tem de que a alta performance está muito relacionado entre o bem-estar. Ele consegue, na verdade pode ser hábito, ele trazendo esse hábito que ele já conquistou, que ele tem da importância, ele consegue disseminar isso dentro do seu grupo direto, indireto, enfim. Ou não? O papel do líder é fundamental, porque se tem um líder que aplica isso na própria vida e é um líder inspirador, então é um líder que tem resultados, que tem sucesso e, além disso, cuida da família, se cuida, está sempre de bom humor, ele vai inspirar e as outras pessoas tendem a fazer o que ele faz. Então, se ele mostra que ele desconecta, se ele respeita também o momento do colaborador, se ele fala, não, agora não é o momento, agora é final de semana, não, esse horário a gente não vai mais fazer reunião, vamos deixar para amanhã, que a gente vai ter mais energia, mais foco. Ele acaba dando o tom dos demais. Eu tive um mentorado que ele era presidente de uma grande empresa,
E ele tinha esse hábito, 7 horas da noite a empresa pagava a luz, porque ele não queria estar ali, não queria mais que ninguém estivesse. E ele dava muito o exemplo. Agora, o contrário, que é o normal, acaba impactando todos os demais para uma forma negativa. O que a gente vê normalmente é falar-se em saúde mental, em alta performance, em produtividade, em bem-estar, em saúde, mas o líder, ele aciona a pessoa de madrugada, à noite, final de semana, fica mandando e-mail, mensagem, marca a reunião depois do horário, na hora do almoço, cobra metas de uma forma que não é saudável, é um ambiente tóxico, é um ambiente onde a pessoa ela se sente mal se ela não estiver ali o tempo todo. Eu já trabalhei quando eu trabalhava no banco, eu tinha um diretor de RH que às 6:00 da tarde, né, no final do dia, ele descia o banco inteiro, era um prédio, ele ia andar por andar para ver quem que estava ali. E quem não estava ia ser chamado a atenção. Eu sempre era chamada atenção, né? Porque depois das 6 eu tinha acabado de casar, eu queria voltar para casa, eu queria fazer atividade física. E eu falava para o meu diretor: olha, eu tenho vida depois do trabalho. E estava tudo bem, viu? Porque eu tinha promoção, eu tinha bônus, porque eu performava no momento que eu estava ali. Também tem isso, né? Não adianta ficar enrolando o tempo todo e querer fazer as coisas às 6 da tarde. Mas se a cultura da empresa é essa, e tem muitas empresas que é assim, trabalha 24 horas por dia, é sangue nos olhos, não adianta querer que a pessoa se sinta bem em dormir, em fazer atividade física, em ter momentos de lazer, em fazer momentos de pausa. Não vai acontecer. Então, se o líder ele é essa pessoa inspiradora, ele inspira pelo próprio exemplo. Então, é possível sim, mas o papel do líder é fundamental. E esse líder já entendeu também que os colaboradores dele vão ter performance exatamente porque eles têm outros pilares na vida, que vai dar motivação, engajamento, força de vontade, e aí eles vão performar melhor. Por outro lado, esses que pisam, né, esmerilha até o último segundo, eles têm muito turnover. A equipe não fica. E sem contar, acredito não, tenho certeza, que muita gente, ou ela não vai ficar, ou ela vai ficar doente. Ou seja, agora, ou seja, daqui um período, ou seja, daqui 2 anos, e aí ela vai. Aí realmente que ela não vai performar. Aí realmente ela não vai performar. Né? Então, assim, exatamente isso. Existe algum mito onde essa nossa conversa entre alta performance com equilíbrio e bem-estar, que as pessoas acabam se enganando, se auto-enganando ou criando de alguma forma propósitos que não são aliados a essa conversa. Como que isso acontece, Ale? Tem alguns mitos, né, no mercado, que é trabalhe enquanto eles dormem. Então, para você ter sucesso, você não pode dormir, você não tem que descansar, você tem que trabalhar, tá ali focado 24 horas. Não é sustentável. Então, como eu já falei, se a pessoa quiser ir atrás, se interessar, vai procurar estudos, não sou só eu falando, que demonstra que isso não é sustentável. E como o Renato trouxe, isso em algum momento, queira ou não, a conta vem, a conta pode ser muito alta. Teve um mentorado que não foi meu, de uma colega que também é da mesma metodologia que eu, que ele falou: eu lembro de quando eu e minha esposa, nós estávamos fazendo contas ali na ponta do lápis para poder pagar aluguel, para o que nós íamos fazer,
no mês seguinte, era um momento muito difícil financeiramente. Ele falou, mas eu tinha uma coisa ali que hoje eu não tenho mais, que é saúde, porque ele estava no estado terminal. Ele não cuidou da saúde, ele estava com muito sucesso, muito dinheiro, mas ele falou, eu não tenho mais tempo de vida. Eu gostaria de ter voltado atrás. Então, não é que você precisa escolher entre uma coisa e outra. Eu brinco também, né? Que você, entre ser feliz, ter dinheiro e sucesso, você não precisa escolher entre uma dessas coisas. Tenha tudo. Seja feliz, tenha dinheiro, tenha sucesso, tenha bem-estar. Então, não é uma coisa ou outra. O ponto aqui é o equilíbrio. Então, trabalho enquanto eles dormem é um mito que precisa ser derrubado, porque isso não é sustentável. Você pode até fazer isso num momento da sua vida e com muita consciência. E dar o mínimo possível de girinho ali nos outros pratos para eles não quebrarem. Tá, tô focando muito no trabalho, mas o que eu posso fazer? Então, um pouco de atividade física, ou eu vou dormir melhor, o quê? Não deixa cair, não deixa quebrar. Dou atenção um pouco para minha família, combine isso com a família, fala, olha, eu preciso dar um pouco mais de atenção, mas tem um prazo para fazer isso. Isso não é sustentável para a vida inteira. Outra coisa, assim, um mito que, assim, por favor, rasguem esse livro, que é O Milagre da Manhã. É um livro que instiga a pessoa a fazer um monte de rotinas que pode servir para alguns, mas que não serve para a maioria. Então, a rotina do dia a dia, a sua rotina matinal é importante. Tudo que você começa a fazer e pensar logo que você acorda vai influenciar no seu dia e nos seus dias, no seu futuro, mas tem que ser uma rotina de acordo com os seus objetivos, com as suas metas, com o que é importante para você, com esse propósito em cada uma das áreas da sua vida. Então, esse negócio de que, vou fazer atividade física assim que eu acordo, vou dormir menos, acordo 4 horas da manhã, gente, não é sustentável. Se você tem alguém que te orienta, que faz isso entrar na sua agenda, que você consegue fazer isso de forma consciente, equilibrada, pode ser uma coisa legal. Mas pegar um livro e querer replicar, não funciona. Outra coisa que é um mito é entender que você precisa estar na correria para ser produtivo e de alta performance. Estar na correria é um hábito, é um condicionamento que nós nos impusemos. Então, pode perceber, você pergunta para a pessoa, como é que você está? Estou na correria, porque parece que isso é legal, parece que isso é bom, mas não é. Quando eu tive esse insight já faz alguns anos, e eu também ouvi de um colega meu que também trabalha com comportamento humano, para mim fez muito sentido. Eu falei, eu quero ter muita coisa, eu gosto de ser produtiva, eu gosto de ter coisas na agenda, mas eu não quero estar na correria, que é, tô tomando banho, mas eu tô atrasado, então eu tenho que sair correndo, já chego no lugar atrasado, porque eu fiquei fazendo, sei lá, respondendo um e-mail, aquela coisa que você não tem tempo nem de respirar, de entender o que está acontecendo na sua vida, de processar as coisas. Isso mina a produtividade, a performance, inovação, criatividade. Você entra num looping sem parar. Então, isso é outra coisa que é um mito de que nós precisamos estar produtivos o tempo todo. Produtividade é diferente de ser fazedor de tarefa. Você pode estar ali o tempo todo fazendo um monte de coisa que não te leva a nada. Você só está gastando o seu tempo, sua energia, a sua saúde. Então, essa é outro mito que precisa ser desmistificado. E a competitividade de coisas sem intencionalidade, que a gente vê hoje muito nas redes sociais, que é, eu tenho que ler 50 livros por ano. Então, a pessoa sai ali enlouquecida, não sabe nem o que está lendo, não absorve, aquilo não impacta na vida dela, porque ela não aprendeu nada. Era melhor ela ter lido um livro, implementado aquilo, e aquilo ter mudado a vida, do que colocar lá, li 50 livros. E aí? Eu te pergunto uma frase de um livro, você não sabe, você não lembra nem o autor, nem o que era. Então, essa competitividade sem consciência, sem intencionalidade, é outro mito de performance, que, na verdade, só está minando, desgastando a saúde e o bem-estar. Incrível.
incrível. Mas eu tenho algumas preocupações. Então, assim, eu já consigo dormir 8 horas. Eu já consegui um novo número de celular que eu só atendo da empresa, eu só atendo por aquele número. Eu tô desconectando o meu número pessoal ao profissional. Eu já fiz um check-up e eu já fui no nutrólogo. Ótimo. Então, assim, tá faltando atividade física e tá faltando, acho que umas 3 coisas ainda, mas eu vou fazer essa reflexão, porque Porque são pequenos passos que geram grandes transformações. perfeito, perfeito. O Ale, é assim, você quer contar um pouquinho da história da empresa, como que funciona, como eu posso ter acesso a isso, como que, né? Assim, contando o contexto, porque eu acho que é importante quem se sentir atraído por essa conversa, eu acho que é importante que entre em contato, porque tem todos os contatos aqui, né? Eu acho que não vai ser uma conversa de 1 hora que a pessoa vai ser, enfim, né? Então, eu acho que tem todo o contexto, tem metodologia, precisa de mais tempo. Mas se você quis, assim, contextualiza como que seria essas etapas, né? Para que a gente entenda e que as pessoas realmente tenham uma consciência que realmente eu preciso disso. Sim, tem essa importância da conscientização, né? Então, se a pessoa ela percebe que ela está muito irritadiça, que ela está com a memória muito ruim, que ela quer esse equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional e não está conseguindo, se ela percebe que tem todos esses hábitos que nós falamos, mas não está conseguindo organizar isso, olha para a agenda e fala: não tenho condição de colocar isso na minha agenda, o que eu faço agora? Se a pessoa está com dor no corpo, se ela tem dor de estômago, tem várias coisas que as pessoas acham hoje que é normal, mas é comum, não é normal. Então, não é normal ter dor de estômago, mal digestão, dormir mal, ter falta de energia quando acorda, ter baixa de energia durante o dia, ficar irritadiço, não ter tempo para si próprio, para a família. Então, se tem algum desses pontos, precisa mudar. Não é fácil mudar sozinho. Muitas vezes a gente fica ali patinando, nós temos o desejo, mas nós não temos a ação. Como você falou, não adianta ter só a vontade se a gente não tem a acabativa. Eu falo muito para os meus alunos e mentorados. Muitas vezes eu pergunto: como é que você vai fazer isso? Ah, eu quero começar a ter vontade de. Isso é uma intenção, não é uma ação. Então, nós precisamos sair da intenção para a ação. E às vezes a gente precisa de ajuda. Se for o caso, é isso que eu faço: é ajudar a pessoa a implementar esses hábitos de bem-estar no dia a dia e conseguir com isso uma performance ainda melhor. Então, nós vamos sair de um ciclo para um ciclo virtuoso. Então, é aumentar o bem-estar para aumentar a performance, aumentando o bem-estar. E isso de forma sustentável. Então, eu ensino coisas que as pessoas vão levar para a vida. Então, elas vão entender como implementar novos hábitos, como gerenciar melhor o seu tempo e tarefas, como definir prioridade e propósito, dar mais clareza para que aí a pessoa possa levar isso para a vida, com impactos significativos de leveza, de realização e de felicidade. Então, como é que eu entrego isso para as pessoas? Tem a mentoria individual, que aí eu faço uma conversa com o interessado e percebo qual é a real necessidade, porque eu tenho várias trilhas, e aí eu vou customizar essa trilha de acordo com o que a pessoa precisa.
Varia entre 2 e 3 meses de acompanhamento, e tem pessoas que depois elas querem continuar, porque aperfeiçoamento a gente pode ter sempre. Né? Eu comecei numa trilha de autoconhecimento lá atrás, em 2009, e eu não paro até hoje. Então eu percebo que eu posso mais, que eu posso melhor. E tem pessoas que também têm isso. Então eu tenho pessoas comigo desde que eu comecei, e que estão nessa mesma metodologia, nisso que eu ensino, até antes de mim. E aí me escolheram para ser a pessoa que as conduz. Então tem essa parte da mentoria individual, que pode ser tanto pessoa física quanto dentro de empresas. A empresa pode me contratar para ter esse one-on-one. Outra coisa, eu tenho programas, que aí são programas que são várias pessoas, então além da minha condução direta, tem a inteligência do grupo. Então, você tem pessoas que estão passando pelas mesmas coisas, ou até pessoas que já superaram determinados desafios. E aí pode compartilhar, olha, essa atividade física, por exemplo, que hoje é um ponto ainda para você. Pode ser que alguém dentro do grupo já tenha passado por isso e vai contar a própria história, como que eu fiz para introduzir isso no meu dia a dia. Então, eu tenho um programa que, inclusive, vai começar agora, dia 12 de fevereiro, as inscrições começam dia 30 de janeiro, e chama o programa Zero Estresse, onde a pessoa vai aprender a colocar, ver a importância, então vai ter essa conscientização, reflexão, informação científica e ferramenta mão na massa para o sono, para os hábitos, para os limites, para a alimentação, desintoxicação do corpo, atividade física. Então, eu vou conduzir ali para que a pessoa consiga implementar isso no dia a dia. Em grupo, dá para fazer isso separado também. Então, dá para levar esse programa, tanto as pessoas entrarem nos grupos que eu já tenho, então vão ser pessoas que talvez não se conheçam, ou o programa dentro de empresa. Porque muitas vezes também a empresa fala que faz um dia de encontro, um dia de palestra, alguma coisa, mas as pessoas não dão continuidade. Então, se tem um programa ali estruturado, você continua alimentando esse mindset de se cuidar. Eu tenho um programa que é mais curtinho, que é o programa Detox 3 em 1, que eu faço 4 vezes no ano. Então, a cada virada de estação para desintoxicar físico, emocional e mental, que já começa a trabalhar nesses pilares, é bem dinâmico, são 21 dias para reprogramação de hábito, um tempo simbólico, né? Ninguém vai mudar de hábito, de todos aqueles hábitos em 21 dias, mas se levar uma coisa de diferente para o dia a dia, já vai ter um impacto muito grande. E se sair dali sabendo como reprogramar hábito, também você vai conseguir daí mudar qualquer outro hábito que você quiser. Então, esse também é um programa que eu faço em grupo, mas que também pode ser levado para empresas gamificado. Então, é legal que a empresa pode envolver todo mundo naquilo, pode ser por departamento, empresa inteira, então é algo muito legal. A outra forma que eu tenho é a minha escola de desenvolvimento humano. É como a Netflix do bem-estar, da saúde e da produtividade. A pessoa assina e ela tem professores em tempo real que vão acompanhá-los para a performance física, emocional, mental. E ali tem, inclusive, técnicas que hoje já são muito estudadas e validadas cientificamente, como respiratórios, mindfulness, meditação, vai ter parte de técnicas corporais também, e além disso, desenvolvimento de empatia, de liderança, de foco, de criatividade, de propósito, tudo que precisa para que nós possamos ter essa performance e bem-estar. Então, a pessoa assina, dependendo do plano que ela escolher, ela tem acesso a mais ou menos coisas, praticamente 24/7, porque tem professores no mundo inteiro, inclusive consegue fazer em outras línguas, dá até para aproveitar e praticar o inglês, o francês, o espanhol, o italiano, o português de Portugal, do Brasil. A pessoa
vai ali na plataforma, vê qual é o tema que ela quer estudar naquele momento, se desenvolver naquele momento, ou praticar naquele momento, e tem acesso de onde quiser. Esses são meus... E eu tenho um infoproduto também, quem quiser trabalhar essa performance mental, que é um produto de meditação. Vai o passo a passo para a pessoa conseguir a performance mental melhor, desmistificando o que hoje muitas pessoas acham, né? Que meditação é místico, é religioso, e na verdade é um treino para a mente. Então é como se você fosse fazer um exercício, só que ao invés de ser para o físico, mental. Ale, a gente praticamente aí já quase 1 hora, se a gente ficar aqui, a gente fica 3, 4 horas, mas enfim. Eu queria uma dica de livro. Uma dica de livro, olha, eu amei muito, mas eu gosto muito desse tema, que é do Matt Walker, Por que Nós Dormimos. Se a pessoa ainda negligencia sono, que não é o teu caso, Renato, maravilhoso, parabéns que você já coloca atenção nisso, e 8 horas é o que a gente precisa dormir em média. Mas para quem ainda acha que não precisa, ali fala o impacto na nossa capacidade de produtividade, no nosso desempenho intelectual, físico, emocional. Mostra até a relação do sono com engordar, com ganhar peso. Então é muito interessante. Eu recomendo. Muito bom. Uma das coisas que me chamou a atenção, que muitos profissionais não levam em conta, e eu gostei muito da sua postura, é levar em conta a ciência. Isso é importante. Eu estudo muito. Eu sou assim, gosto de estudar desde sempre, e eu tive essa percepção, eu não sei se tardia ou se no momento adequado. Eu acho que, enfim, eu, no meio da minha jornada, mas enfim, eu fui professor durante 22 anos, professor universitário, e numa jornada eu decidi fazer mestrado. E aí eu realmente entendi que a ciência, ela faz parte. Quanto mais você lê, tem gente que pesquisa, na verdade são pesquisadores que desenvolvem métodos para o bem-estar e para todo o contexto, seja para melhorar a empresa, seja para melhorar como pessoa, seja para melhorar no relacionamento. Então, é de extrema importância que nós, profissionais, e a Lê, ela bateu muito nessa tecla da importância da ciência em tudo, né? E que não faça da sua vida o eu acho. Tudo tem que ser baseado em sentido, em regras, em metodologia. Se você não sabe, procura quem sabe. Procura um médico, procura uma autoajuda, procura um psicólogo, enfim, busque. Nós não precisamos saber de tudo, mas nós precisamos saber de quem que existe gente, profissionais que estudaram para isso, e busque isso. Porque isso vai refletir, assim, eu agradeço que num momento bacana eu fiz transição de carreira. Nessa transição de carreira teve coisas positivas, coisas negativas, mas o legado é mais positivo. É mais positivo. Então, assim, os contatos da Alessandra estão aqui embaixo. Alessandra ou Alê estão aqui embaixo, tá? Na descrição. Durante todo o nosso bate-papo, na tela apareceu os contatos da Alessandra. E a única coisa que eu posso falar, gratidão.
Eu que agradeço, Renato, pela oportunidade, espero que tenha ter contribuído. Fico à disposição sua e do pessoal que vai assistir. Vai ser um prazer poder contribuir mais e orientar de alguma forma. Às vezes nós precisamos mesmo de pessoas que nos conduzam, e isso, apesar de muitas vezes ter um investimento financeiro, a gente ganha no tempo, na energia e no investimento que nós faríamos buscando um monte de coisa. E tem gente que vai encurtar esse caminho, então é bem importante. E isso que você trouxe, Renato, acho que é algo para ficar mesmo na mente do pessoal que vai assistir, que é não sair do achismo, que é isso que eu levo para as empresas. Se quiser saber o porquê que a conexão social é importante, não é porque é bonito falar, porque é legal ter bons relacionamentos, porque isso tem um impacto científico, isso tem um impacto neurológico, isso tem um impacto físico, biológico, tem toda uma explicação, a ciência explica. Então, sair também dessas pessoas que só repetem coisas porque ouviram na internet, mas sim buscar aquelas pessoas que têm um embasamento do porquê aquilo realmente faz a diferença. Obrigado por esse espaço, espero contribuir. Gratidão, e espero, sinceramente, que nós tenhamos um outro momento para fazer a gravação de um novo podcast, enfim. Mas assim, Ale, gratidão mesmo e até uma próxima. Fico à disposição. Obrigada. Gratidão. Obrigada.